Porque é razoável concluir que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Nesta série que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos falar especificamente sobre o arcanjo Miguel. Então nós temos aqui um pequeno esboço que nós fizemos aqui para mostrar para vocês todos os versículos que serão considerados. Este é o primeiro vídeo, portanto, ok, amigos? Nós teremos ainda mais 2 vídeos e vamos abranger mais a fundo essa matéria, tá? Então nós temos aqui o primeiro texto que fala sobre Miguel, a primeira ocorrência de Miguel na Bíblia está em Daniel capítulo 10, versículo 13, né? E uma das coisas que destaca ali é que ele é um dos primeiros príncipes, um dos mais importantes dos príncipes celestiais. Depois no versículo 21 é repetido mais uma vez, onde mostra que Miguel ele é invencível, ele é diferenciado dos demais príncipes, chamado também de príncipe de Israel ou protetor de Israel, em algumas versões. Aí já no capítulo 12, versículo 1, aparece mais uma vez o seu nome, e ali ele é chamado de o grande príncipe. Em algumas versões colocam também o protetor de Israel. Depois, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, aparece a expressão arcanjo, fazendo a referência à vinda de Jesus Cristo, vindo com voz de arcanjo, tá? Depois, Judas 1,9, aparece a expressão completa, arcanjo Miguel, ali se referindo à luta, né, a disputa que o arcanjo teve sobre o corpo de Moisés com Satanás. Depois, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, a última ocorrência da palavra Miguel, onde fala onde ele e seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos, tá? Então, nós temos 5 ocorrências da palavra Miguel e temos 2 de arcanjo que você está vendo aqui, tá? Antes de analisarmos qualquer versículo, eu quero mostrar para vocês alguns comentários bíblicos de estudiosos acerca da pessoa de Miguel, tá? Primeiro que nós vamos pegar aqui é a Bíblia de Estudo Matteo Henry, que foi um líder presbiteriano de cerca de aproximadamente uns 300 anos atrás, mais ou menos. Então ele foi um estudioso, embora trinitário, como ele afirma no início aqui do seu prólogo aqui, né, vamos dizer assim, seus comentários iniciais ali em Gênesis, mas ele concorda que a referência a Miguel é a pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, estou aqui no capítulo 12, você está vendo aqui no alto, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem o texto melhor. Então, o texto está lá no alto, ó. Estou em Daniel capítulo 12, dá para ver aí, né? Exatamente como se encontra na maioria das traduções, né? Tá? Muito parecido com a tradução Novo Mundo, o texto, inclusive. Aí o comentário que é feito aqui embaixo sobre a identidade de Miguel. Aparece aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar para vocês verem. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para... Sobre o capítulo 12, versículo 1, né? Olha só. Jesus Cristo aparecerá como o patrono e protetor da sua igreja. Naquele tempo, quando a perseguição for mais intensa, Miguel irá levantar-se. Cristo é esse grande príncipe, né? Se referindo ao arcanjo Miguel, tá? Esse é o comentário que nós temos aqui, tá bom? Nós temos também, como já disse para vocês, a Bíblia de Estudo Matteo Henry, né? Aqui, ó. Matteo Henry. Nós temos também uma outra publicação evangélica aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eles não falam diretamente que o arcanjo Miguel é Jesus, não concordam com isso, devido ao apego à doutrina da Trindade, né? Respeitamos a sua opinião, evidentemente, mas em outros pontos eles concordam que Jesus Cristo é um anjo. Eu quero mostrar para vocês aqui, vocês vão ver. Ó, não concordamos que seja, né? Tem lá seus motivos. Não vamos entrar aqui no mérito da questão no momento, mas em outras partes eles concordam que Jesus Cristo seja um anjo. Vocês querem ver? Por exemplo, aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, né? Capítulo 3, onde fala o mensageiro do pacto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O texto é exatamente esse aqui que vocês estão vendo, né? Olha aqui, ó. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu
templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor aqui nós sabemos que é Jeová, né? Tá? Então, sobre o anjo do concerto, eu sinalizei aqui em laranja para vocês, o anjo do concerto ou o mensageiro do pacto, que é a mesma coisa. Olha a nota que nós temos aqui, ó. Eu estou aqui na página 1373, na Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha, o anjo do concerto. Este anjo é Jesus, o Messias. Então, sobre Miguel, eles não concordam em ser, né, Jesus. Mas o anjo do concerto, o mensageiro do pacto, eles concordam que se trata de Jesus Cristo, né? Então, está aí. Então, nós temos aqui algumas literaturas que apontam, que concordam que Jesus Cristo é um anjo, né? Nós vamos ler aqui agora alguns versículos, né? Vou usar aqui a tradução Novo Mundo mesmo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. E vamos analisar aqui alguns versículos que falam de Miguel, né? Então, vamos lá. Como eu já disse para vocês, a primeira menção de Miguel está no capítulo 10, versículo 13, né, de Daniel. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Então, nós lemos aqui, ó. Eu procuro manter o versículo aqui no centro das Escrituras para facilitar a visualização, né, das pessoas, né? Essa ocasião aqui, se nós lermos o contexto, fala de Daniel orando a Deus, a Jeová, e o anjo que veio em socorro de Daniel para o consolar, né, trazer mensagens a ele, foi impedido por um demônio chamado aqui de príncipe do reino da Pérsia, né? Olha que interessante, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, ó, um dos príncipes mais importantes, um dos primeiros príncipes, como está em outras versões, veio me ajudar, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia, tá? Então, se não fosse Miguel, o anjo não teria chegado até Daniel, né? Depois aqui no versículo 21, mostra o diferencial de Miguel, né? No entanto, eu direi a você as coisas registradas no livro da verdade. Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, olha, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Perceba, portanto, aqui, como nós comentamos, que Miguel, ele é irresistível, ele é invencível. Embora seja um dos primeiros príncipes, ele é o mais poderoso de todos, a não ser Miguel. Então, Miguel é o mais poderoso de todos os príncipes, né? Você está vendo aqui, né? Fica muito claro o texto, né? Maior de todos, né? Mais poderoso. Depois nós vamos para o capítulo 12, versículo 1. Veja como que Miguel é chamado aqui, ó. Naquele tempo, falando no tempo do fim, que é a nossa época, se levantará Miguel, olha, o grande príncipe. A maioria das Bíblias vertem assim, o grande príncipe. Então, embora Miguel seja também príncipe, né, com o mesmo título dos outros, ele é o único que é chamado de o grande príncipe. E nós vimos ali no capítulo 10, versículo 21, que ele é invencível, né? Ele é irresistível, como vocês puderam notar. Ninguém resiste a ele, né? Tá? Depois aqui tem outras descrições que nós vamos falar nos próximos vídeos. Então, nós estamos aqui apenas destacando alguns atributos, algumas qualidades que Miguel tem de diferente sobre os demais príncipes, chamado de príncipes celestiais, né? Vocês notaram aí, tá bom? A gente vai dar mais destaque nesse versículo aqui, provando claramente que aqui, sim, é que vai identificar o arcanjo Miguel com Jesus Cristo em todo o contexto aí, tá? Outros versículos que nós citamos foi, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem folheando, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
versículo está aqui no centro da tela, né? Ó, o texto diz assim, ó. Porque o próprio Senhor, aqui está se referindo a Jesus, né? No contexto. Descerá do céu com uma chamada de comando, com voz de arcanjo. A João Ferreira de Almeida, Corrigido e Fiel, também usa a mesma expressão, voz de arcanjo. A voz é de arcanjo, não do arcanjo, tá? Voz de arcanjo. Então, o próprio Senhor, que no caso é Jesus, agora no tempo do fim, ele virá com voz de arcanjo, e não do arcanjo como se o arcanjo fosse uma terceira pessoa. E com a trombeta de Deus, e os mortos em união com Cristo se levantarão primeiro, tá? Então, veja que Jesus aqui virá com voz de arcanjo. Outro texto que nós vamos analisar também é Judas 1:9. Na maioria das versões, esse texto de Judas, ele está como Senhor, né? Que o arcanjo Miguel apelou para o Senhor, né? Nós vamos abordar ele em detalhes também, mostrando que o Senhor ali, na verdade, se refere a Jeová, e não a Jesus, como alguns, né, pretensos religiosos afirmam. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. O texto diz assim, né? Mas quando o arcanjo, Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele, com insultos, mas disse, Jeová te censure. Na Bíblia Peshitta está Yahvé, né? E nas outras versões, evidentemente, você vai encontrar a palavra Senhor aqui, tá? Mas a gente vai mostrar para vocês que aqui realmente se trata de Jeová, que é o único que estava acima do arcanjo Miguel, tá bom? E não Jesus Cristo, né? Como alguns afirmam, tá? E, por fim, será o texto de Apocalipse 12:1, que será 12:7, aliás. E vamos fazer uma análise aqui, deixando claro que o arcanjo aqui, que luta, né, Miguel, que luta aqui com seus anjos contra Satanás, de fato é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? A gente vai analisar esse versículo aqui em detalhes e vamos apresentar para vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Então esses são os principais pontos, né, que eu gostaria de relembrar para vocês aí. Tenho certeza que vocês vão gostar da análise, né? Aqueles que realmente amam, apreciam a verdade, não são guiados, ou se não permitem ser guiados, né? Pelas fantasias falsas religiosas criadas pelas religiões, por exemplo, aí, que tentam fazer de Jesus o que de fato ele não é, né? Muitos não vão concordar que o arcanjo Miguel é Jesus, né? Por um apego aí muito forte à doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade seria 3 deuses em um só, né? E um anjo, evidentemente, desmoronaria essa crença, né? Mas, de fato, nós vamos mostrar aqui que o arcanjo Miguel é Jesus nos próximos vídeos com mais detalhes ainda, tá? Então, assistam os próximos vídeos que vocês verão. Assim como faremos também, né, do anjo forte de Apocalipse, de Abaddon também, né? Mostrando que todos esses outros relatos aí apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo como o principal anjo de Jeová, ok? Até lá, um forte abraço, fiquem todos com Jeová.